A hora sagrada e o poder da manhã. Poucas pessoas percebem que existe um momento do dia em que o universo parece mais silencioso, a mente mais receptiva e a conexão espiritual mais intensa. As primeiras horas da manhã, especialmente antes das 6 horas. Diversas tradições espirituais, do cristianismo ao hinduísmo, passando por práticas monásticas, apontam para o valor sagrado desse período. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de servos de Deus que buscavam o Senhor de madrugada. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Jesus sabia que a tranquilidade da aurora favorecia a clareza espiritual e a comunhão com o Pai. A ciência moderna confirma essa sabedoria milenar. Estudos de neurociência indicam que nas primeiras horas da manhã, o cérebro está em um estado conhecido como ondas alfa e teta, mais propício à introspecção, à criatividade e à reprogramação mental. Nesse estado, a mente subconsciente está mais aberta a novos padrões e crenças, inclusive aquelas que envolvem prosperidade e abundância. Levantar-se antes das 6 horas não é apenas um hábito de disciplina, é um ato de posicionamento espiritual. É como se disséssemos ao universo e a Deus: eu estou pronto para receber e ouvir. No silêncio da madrugada, sem notificações, sem barulho urbano, somos capazes de acessar uma dimensão de consciência que muitas vezes se perde no caos do dia. Essa prática não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de criar um alinhamento interno que atrai oportunidades, clareza e inspiração. O que muitos chamam de abundância espiritual não é algo mágico que aparece do nada. É uma sintonia fina entre sua mente, seu coração e a fonte de toda a vida. Antes das 6 horas, nossos níveis de cortisol estão naturalmente mais elevados. Um hormônio que, em doses equilibradas, desperta e prepara o corpo para a ação. Se direcionarmos essa energia para atividades de conexão espiritual, conseguimos maximizar nosso potencial diário. É como plantar sementes num solo fértil que, ao longo do dia, germinarão em ideias, decisões e atitudes corretas. O problema é que a maioria das pessoas desperdiça esse momento precioso, dormindo ou começando o dia de forma automática. Mas a boa notícia é que é possível, com alguns ajustes simples, transformar as primeiras horas da manhã no ritual mais poderoso de sua vida. E este roteiro vai te mostrar exatamente como fazer isso, passo a passo, unindo princípios espirituais e respaldo científico. Nos próximos blocos, você vai entender o que fazer exatamente antes das 6 horas, quais práticas ativam a abundância espiritual e como manter essa energia durante todo o dia. Se você aplicar o que vai aprender aqui, sua percepção da vida e os resultados que você experimenta podem mudar de maneira surpreendente. O ritual de ativação espiritual antes das 6 horas. Agora que você entende a importância do período antes das 6 horas, é hora de revelar as práticas concretas que podem transformar essas horas em um ímã para a abundância espiritual. O segredo está em preparar corpo, mente e espírito para o restante do dia, alinhando ciência e fé. 1. O despertar consciente. Não acorde correndo, não se levante no susto. Ao abrir os olhos, faça 3 respirações profundas. Esse simples ato oxigena o cérebro, ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz a ansiedade matinal. Psicólogos chamam isso de âncora emocional positiva. Você já começa o dia em estado de calma e gratidão. Na perspectiva bíblica, é o momento de reconhecer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. 2. Oração ou meditação profunda. Dedique pelo menos 10 a 15 minutos à oração ou meditação. Estudos do Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia,
mostram que a prática diária de oração altera a estrutura do cérebro, fortalecendo áreas associadas à compaixão e ao foco. Se for orar, fale com Deus de forma íntima, como quem conversa com um amigo próximo. Se optar pela meditação, use um versículo como foco. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. 3. Escrita de gratidão e declarações positivas. Logo cedo, pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais é grato e 3 declarações de abundância. A gratidão comprovadamente ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e serotonina, hormônios do bem-estar. Quando você declara frases como "Estou aberto para receber todas as bênçãos de Deus" ou "Minha vida é guiada por propósito e prosperidade", está reprogramando seu subconsciente para reconhecer e criar oportunidades. 4. Movimento corporal consciente. Movimentar o corpo logo cedo não é só questão de saúde física, mas de despertar a energia vital. Pode ser uma breve série de alongamentos, yoga ou caminhada leve. Fisiologicamente, isso aumenta o fluxo sanguíneo e libera a endorfina, ajudando a manter uma mentalidade positiva. Espiritualmente, o movimento é uma forma de honrar o templo que é seu corpo. 1 Coríntios 6, 19, 20. 5. Visualização do dia ideal. Feche os olhos e imagine como quer que seu dia se desenrole. Visualize interações positivas, soluções criativas e a sensação de estar no fluxo da vida. A neurociência chama isso de ensaio mental. Seu cérebro ativa praticamente as mesmas redes neurais de quando você realmente vive a experiência. Ao fazer isso, você já está programando seu sistema nervoso para identificar e aproveitar situações que confirmem essa visão. 6. Leitura inspiradora. Antes de as distrações começarem, leia um trecho da Bíblia ou de um livro edificante. Isso alimenta sua mente com princípios que guiarão suas decisões ao longo do dia. Começar com uma palavra de sabedoria cria um filtro interno contra pensamentos negativos. Esse conjunto de práticas não é apenas uma lista de tarefas. É um processo de alinhamento integral. Se feito com consistência, não só fortalece a conexão espiritual, mas também molda sua mente para enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. A ciência por trás da abundância matinal. Até aqui, falamos sobre práticas e fundamentos espirituais, mas para muitas pessoas é importante compreender o como e o porquê científico desses rituais antes das 6 horas. A abundância espiritual não é apenas uma questão de fé, ela também encontra respaldo na neurociência, na psicologia positiva e na cronobiologia. 1. O relógio biológico e o horário de pico mental. Nosso corpo funciona segundo um ritmo circadiano, um ciclo de 24 horas que regula hormônios, temperatura corporal e desempenho cognitivo. Antes das 6 horas, especialmente entre 4h30 e 5h30, a melatonina, hormônio do sono, começa a cair, enquanto o cortisol sobe naturalmente. Essa transição prepara o corpo para despertar. Quando você se levanta nesse momento e direciona essa energia para atividades conscientes, aproveita o pico biológico de foco e clareza mental. 2. Neuroplasticidade e a reprogramação matinal. O cérebro é plástico, ou seja, capaz de criar novas conexões neurais ao longo da vida. No início do dia, especialmente após o sono, o hipocampo, a área ligada à memória e aprendizado, está mais receptivo a novas informações. É nesse estado que declarações positivas, orações e leituras inspiradoras se gravam mais profundamente, influenciando decisões e comportamentos. 3. Estado alfa e teta. Portas para o subconsciente. Ao acordar, o cérebro transita naturalmente por ondas teta, 4,8 Hz, e alfa,
812 Hz, estados associados à intuição e ao processamento criativo. Essa é a mesma frequência estimulada em sessões de hipnose terapêutica ou meditação profunda. É um momento em que o subconsciente está aberto, pronto para aceitar novas crenças. E é aí que entra a importância de inserir pensamentos de prosperidade e fé. 4. Efeito da gratidão na química cerebral. Pesquisas publicadas na Frontiers in Psychology mostram que a prática regular de gratidão aumenta a atividade no córtex pré-frontal, área associada à tomada de decisões e planejamento. Isso não só melhora o humor, mas também leva a escolhas mais alinhadas com seus objetivos, criando um ciclo de ações positivas que naturalmente geram mais oportunidades. 5. Visualização e ativação reticular. Quando você visualiza de forma vívida seu dia ideal, ativa o sistema de ativação reticular, SR, um conjunto de neurônios que filtra as informações que chegam ao cérebro. Em termos simples, é como se você ajustasse o foco da sua percepção para identificar situações que confirmem a visão que você criou. É por isso que, depois de definir uma intenção pela manhã, você começa a notar coincidências, oportunidades e conexões que antes passavam despercebidas. 6. Conexão entre paz interior e tomada de decisão. Estudos da Universidade de Harvard indicam que estados emocionais calmos, como os gerados por oração ou meditação, reduzem a atividade da amígdala, centro cerebral ligado ao medo. Isso leva a decisões mais racionais, menos impulsivas e mais estratégicas. Em termos espirituais, é a materialização da promessa bíblica. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Quando unimos essa compreensão científica ao conhecimento espiritual, percebemos que levantar-se antes das 6 horas e realizar práticas intencionais não é superstição, mas uma poderosa combinação de biologia, psicologia e fé. É um ponto onde a ciência explica como o mecanismo funciona e a espiritualidade oferece o propósito para colocá-lo em prática. Exemplos bíblicos e históricos do poder da madrugada. Se observarmos a história, tanto bíblica quanto secular, veremos que os grandes líderes, profetas e realizadores compreenderam intuitivamente o valor das primeiras horas do dia. O hábito de se levantar cedo, antes do nascer do sol, não era visto apenas como disciplina, mas como um ato de preparação espiritual e estratégica. 1. Jesus Cristo, o modelo de busca matinal. O Evangelho de Marcos 1:35 relata: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Cristo não orava apenas em momentos de necessidade. Ele cultivava uma vida de comunhão constante com o Pai e fazia isso muitas vezes ao amanhecer. Isso revela que a força e sabedoria para os milagres e ensinamentos do dia vinham desse momento íntimo com Deus. 2. Davi, o salmista que clamava ao amanhecer. No Salmo 5:3, Davi escreve: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Para ele, a madrugada era o tempo de alinhar o coração com Deus, não apenas para pedir, mas para aguardar com expectativa. Esse estado de esperança ativa é fundamental para atrair abundância, pois mantém a mente aberta para oportunidades. 3. Moisés, estratégia e direção ao romper do dia. Diversos momentos no Êxodo mostram Moisés buscando instruções cedo, antes de tomar decisões importantes. Liderar um povo pelo deserto exigia não só fé, mas clareza e estratégia, e a madrugada era o momento ideal para isso. 4. Personagens históricos. Fora do contexto bíblico.
Grandes líderes e inventores também exploraram a força das primeiras horas. Benjamin Franklin tinha sua famosa rotina matinal, na qual refletia sobre a pergunta: o que de bom farei hoje? Thomas Edison e Nikola Tesla também relataram momentos de inspiração criativa logo ao acordar. Muitos monges e mestres espirituais de diferentes culturas iniciam suas atividades antes do nascer do sol, reconhecendo que esse período oferece uma clareza mental única. 5. O símbolo da luz na aurora. Biblicamente, a luz da manhã simboliza renovação e vitória sobre a escuridão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Isso nos lembra que cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, corrigir rotas e receber revelações divinas. Historicamente, exércitos se organizavam e marchavam ao amanhecer, aproveitando a luz crescente e o vigor renovado. 6. Como esse padrão se mantém hoje? Empresários de sucesso, atletas de alto desempenho e líderes espirituais ainda seguem o princípio milenar. Aproveitar o silêncio e a clareza da madrugada para definir intenções, planejar e se conectar com algo maior. A repetição desse hábito cria uma identidade. Você passa a se ver como alguém que não apenas reage ao dia, mas o inicia de forma proativa. Ao entender que esse não é um costume isolado, mas um padrão presente em vidas de impacto, percebemos que o horário, antes das 6 horas, é uma plataforma para vitórias. Não importa sua área de atuação. Esse é um momento em que você pode semear ideias, decisões e energias que se multiplicarão ao longo do dia. Mantendo a energia espiritual durante todo o dia. De nada adianta acordar cedo, se conectar espiritualmente e sentir uma onda de clareza e propósito. E, poucas horas depois, deixar que o estresse, as distrações e as notícias negativas drenem toda essa energia. O verdadeiro segredo não está apenas em começar bem o dia, mas em sustentar o estado de abundância espiritual do amanhecer até o anoitecer. 1. Proteja sua atenção. Logo após seu ritual matinal, evite mergulhar diretamente nas redes sociais ou em notícias carregadas de negatividade. A ciência mostra que o primeiro conteúdo que consumimos no dia influencia nosso humor e decisões nas horas seguintes. Do ponto de vista espiritual, é como se você plantasse sementes de inquietação no solo fértil da sua mente recém-preparada. Provérbios 4:23 aconselha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 2. Respirações conscientes ao longo do dia. O estresse e as obrigações podem desconectar você do estado de calma conquistado de manhã. Por isso, pratique pequenas pausas para respirar profundamente. Pesquisas mostram que apenas 2 minutos de respiração diafragmática reduzem a frequência cardíaca e equilibram a química cerebral. É como apertar o botão de reset emocional. 3. Repetição das declarações. O que você declarou de manhã pode ser reforçado ao longo do dia. Sempre que sentir desânimo, repita mentalmente suas afirmações. Essa repetição fortalece as conexões neurais e impede que pensamentos limitantes tomem conta. Em termos espirituais, é o que Paulo chama de renovar a mente, Romanos 12:2. 4. Micromomentos de gratidão. Não deixe para ser grato apenas pela manhã. Ao receber um e-mail positivo, concluir uma tarefa ou ter uma boa conversa, pare por alguns segundos e agradeça. Estudos de psicologia positiva mostram que esses micromomentos de gratidão aumentam a resiliência emocional. 5. A prática do silêncio intencional. Mesmo no meio do trabalho ou dos estudos, reserve de 3 a 5 minutos para silenciar. Pode ser no banheiro, na sua mesa ou caminhando sozinho. Esse silêncio não é perda de tempo, é um momento para recentrar-se. Isaías 30:15 diz:
Na quietude e na confiança está a sua força. 6. Alimentação e movimento como manutenção da energia. O que você come e como se movimenta afeta diretamente sua clareza mental e disposição espiritual. Evite excessos que provoquem lentidão e prefira alimentos que mantenham energia constante. Breves alongamentos ou caminhadas também ajudam a manter o fluxo de energia vital. Manter a abundância espiritual ao longo do dia é como manter uma chama acesa. Requer cuidado, atenção e pequenas ações consistentes. Ao aplicar esses princípios, você não apenas preserva o estado conquistado de manhã, mas também cria um campo energético que impacta as pessoas ao seu redor. Você se torna um ponto de luz em meio ao caos, alguém que vive em propósito e presença. Conclusão. Impactante. A chave da abundância está no amanhecer. Agora que você conhece a base espiritual, a ciência envolvida e o exemplo de pessoas que viveram e vivem o poder da madrugada, fica claro. A abundância espiritual não é obra do acaso. É fruto de uma escolha consciente, feita todos os dias antes das 6 horas. A vida moderna nos empurra para a pressa, o barulho e a distração. Mas existe um momento do dia que é seu, e apenas seu, o amanhecer. Quando você decide ocupar essas primeiras horas com oração, gratidão, reflexão e preparação, está se posicionando como coautor da sua história, em vez de mero espectador. Do ponto de vista espiritual, você está cumprindo o princípio bíblico de buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Da perspectiva científica, está otimizando seu corpo e mente para operar no seu máximo potencial. É o encontro perfeito entre fé e ação, entre devoção e estratégia. A moral é simples, mas profunda. Quem governa suas manhãs, governa sua vida. Os minutos antes das 6 horas podem parecer insignificantes, mas são capazes de moldar decisões, criar oportunidades e fortalecer sua conexão com Deus e consigo mesmo. Como disse o salmista, "Esta é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmos 118:24. E aqui está um ponto importante. Não se trata de perfeição. Você não precisa acordar todo dia com disposição ou motivação. O que conta é a consistência. Mesmo nas manhãs mais difíceis, o simples ato de se levantar e cumprir seu ritual é uma declaração ao mundo espiritual de que você está comprometido com seu crescimento. Pense nisso. Se você começar cada dia sintonizando o corpo, mente e espírito com a abundância, não apenas verá mudanças em suas circunstâncias, mas se tornará a mudança que atrai novas bênçãos. E quando chegar o fim do dia, poderá olhar para trás e saber que viveu com intenção, propósito e plenitude. Então, amanhã, quando o despertador tocar, lembre-se, não é apenas mais um dia. É uma nova chance de semear no silêncio para colher na luz. Levante-se antes das 6 horas, siga seu ritual, mantenha a energia e veja a transformação acontecer diante dos seus olhos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.